Shalom, paz do Senhor. Eu não sei como é que você vai receber nesse momento a minha graça e paz. Terra linda do avivamento. Estamos aqui iniciando o nosso Pod Fôlego pela primeira vez. Então vem, arrasta, pega a cadeira, pega o sofá, vai chamando todo mundo, chama um amigo, chama um colega, chama um familiar, vem com a gente que é hoje. Arrepia daqui a pouquinho. Olá, galera. Sejam bem-vindos. É isso aí. Seja bem-vindo, igreja. Seja bem-vindo, membro, líder, discípulo, ovelha, amigo, seguidor. Seja bem-vindo ao nosso Pod Fôlego. Estamos aqui com duas pessoas muito importantes na minha vida, muito importantes na minha história, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida. Tô aqui, tive o prazer, aos demais, sinto muitos lamentos, não posso fazer nada pela tua vida, mas para entrevistar os meus pastores, os meus líderes, os meus pais espirituais, com várias coisas que eu tenho certeza que você tem várias dúvidas, como eu também já tive. Tô aqui com o apóstolo Trovão e a apóstola Terremoto. E aí você deve perguntar assim, sempre tive vontade de conhecer a vida dele, e vai ser sobre isso. Vai ser sobre a vida dele, sobre igreja, sobre formação. E aí eu já começo a adiantar o seguinte, você que tem alguma dúvida, você que gostaria de fazer alguma pergunta, corre lá no nosso Instagram, corre lá na nossa caixinha de pergunta lá, pode fazer, fica à vontade. Que o pessoal, a equipe aqui já está toda se movimentando para receber e para também trazer para você as curiosidades que você tem. Tudo bem? Então vamos lá, vamos iniciar esse processo. A gente está aqui, né, pela primeira vez, todo mundo pensando como é que vai ser. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Mas vamos lá, a apóstola e apóstolo. A minha primeira curiosidade quando eu cheguei na igreja foi saber de onde saiu o nome de vocês. Terremoto e Trovão. Eu estava aqui perguntando para a equipe, eu falei, gente, por que vocês têm nome de elementos da natureza? E forte, hein? Fala aí com a gente. Graças e paz, querido, shalom. Então, para quem não me conhece, eu sou Terremoto. Para quem me conhece, eu também sou Terremoto. Vamos lá. Na verdade, nós viemos para cá e vamos falar melhor sobre isso no decorrer aqui do tempo que nós vamos ter. Mas a gente chegou aqui numa cidade, né, onde, na verdade, muitas pessoas não acreditavam nessa cidade. É uma cidade onde as pessoas não queriam estar, não queriam morar, não queriam saber, por achar que era uma cidade esquecida, talvez uma Lodebar. E aí que a gente veio para cá. Lucilene e André, diáconos, lançado aqui para abrir uma célula, e assim foi, a gente vai falar melhor sobre isso. Porém, o nome nasceu diante do trabalho que a gente começou a fazer com a cidade. E aí começou assim, as brincadeiras, tudo começa às vezes numa brincadeira. A senhora é um terremoto, meu Deus, esse homem é um trovão. E aí quando a gente começava a ministrar, a pregar, pelo nosso jeito, pelo jeito de administrar, pelo jeito de pegar uma pessoa talvez esquecida, não acreditava, e aí começou essa conversa. Eu lembro uma vez, particularmente minha, eu estava numa igreja pregando em São João de Meriti, e um pastor, e ali começou realmente divulgar esse nome, ele me sacudiu e ele falou, nossa senhora, é um terremoto. E aí ficou. Eu amo ser chamado de terremoto, porque às vezes as pessoas falam assim, poxa, mas terremoto não é uma palavra ruim, porque destrói os lugares, mas muita gente não sabe que biblicamente, né, quando a pedra rolou, onde Jesus estava, houve ali um terremoto, houve ali uma sacudida, houve ali um barulho. Então, eu me considero esse terremoto, que vai abrir as pedras, onde muitas pessoas precisam sair do túmulo. Assim nasceu o nosso nome. E na verdade, o nome Terremoto e Trovão, ele veio, na verdade, para tentar nos afrontar, né? Até porque a gente fazia encontro com Deus, vinha do encontro, fazia ali a volta do encontro no Sueca. E na época, eu lembro que tinha uma novela, que tinha o nome Ana Raia e Zé Trovão. E como tinha essa novela na época, Ana Raia e Zé Trovão, infelizmente sempre tem aqueles que perseguem, né, aquele que está fazendo a obra de Deus. E toda árvore que dá fruto, ela sempre é ferida, né?
Não adianta que a árvore que dá fruto, ela sempre vai estar ferida, porque as pessoas sempre vão tentar arrancar um fruto, tentar machucar essa árvore que está dando fruto. E para tentar nos ferir, aí colocaram o nome na gente, né? Vieram com esse nome, ela é terremoto, Zé Trovão, mas na verdade, mostrando para as pessoas que a gente era como se fosse Ana Raia e Zé Trovão. E pegou trovão e terremoto, e hoje, para a glória de Deus, a gente tem se tornado um terremoto e um trovão aqui na cidade, onde na verdade aquilo que era para ser vergonha aos olhos de muitos, se tornou honra para a vida de muitos jovens, de muitas famílias, a palavra trovão e a palavra terremoto. Eita, é forte, hein? Não sabia que tinha vindo de uma afronta, né? Porque a gente fala, hoje a gente trabalha na igreja com nomes proféticos. Eu falei, nossa, nome profético, da onde saiu? Será que veio da última igreja? Mas calma, vou bagunçar tudo não. Olhando assim, né, a gente iniciou com o nome profético, porém, eu sei que vocês vieram, né, vocês são do natural. Falando da parte natural, conta um pouquinho pra gente. Nome de vocês. Agora eu quero o nome de verdade, nome da identidade. Nome, idade e profissão de vocês. Porque a gente fala muito dessa coisa, né, espiritual, mas a gente entende que vocês também são da parte natural, né? Que vocês vieram de uma família, enfim. Então fala um pouquinho dessa construção de vocês. Vou começar agora pelo apóstolo. Então, meu nome, identidade, né? Diante da minha família, o nome que meu pai e minha mãe me deu é André Luiz da Silva. Tenho uns 51 anos, faço 52 agora. Sou a profissão que eu depois fui militar, depois que saí do militarismo, fiz um curso que foi técnico de aparelho engessado, aonde trabalhei em hospitais, aonde conheci a minha linda esposa, né, que hoje sou casado há 30 anos. E a função que eu tenho, né? Só não exerço a função, que é a técnica de aparelho engessado. Bom, eu sou Lucilene Costa da Silva, filha de Dona Maria José Costa e Aloysio Pereira Costa, caçula de 13 filhos, aposta da família. Minha profissão, sou formada em técnica de enfermagem, hoje eu estudo, sou universitária, faço farmácia, mas sou formada em técnica de enfermagem e tenho uma família, Andrezinho, Stephanie e Kevin, os meus filhos. E é isso aí, eu vim de uma família muito amada, muito unida. Hoje nós somos em 8 irmãos, sobrinhos, e o nosso natural é esse, né? Hoje eu sou, lá na nossa família, todos são evangélicos. Eu tenho, acho que 3 irmãos, um que, né, partiu para a glória agora, é pastores, sobrinhos pastores, levitas. Minha família toda é formada do céu. Que lindo! Poxa, conta também um pouquinho sobre a sua estrutura familiar, da sua família, sobre seus pais. Tirei as curiosidades do pessoal aí que tá ouvindo a gente. Então, eu já não vim de uma família estruturada, né? Na verdade, os meus pais eram católicos. Meu pai, a minha avó se converteu. E a minha conversão, ela veio através da minha avó. E eu cresci, na verdade, num lar espírita, né? Porque o meu avô, ele frequentava, né? E eu sempre ia com ele, eu via tudo que estava acontecendo lá, o que fazia, o que não acontecia. E eu fui crescendo com aquele desejo no meu coração de me tornar aquilo que eu via lá, né? Eu falei assim, vou crescer, eu vou ser isso aí, vou fazer isso aí. E pela graça de Deus e misericórdia de Deus, a minha avó se converteu. E a minha avó se convertendo, eu me batizei, logo depois eu me converti também, aos 11 anos. Aos 12 eu me batizei. Na época eu frequentava a igreja lá em Nova Iguaçu, onde eu morava, a Assembleia de Deus, e fiz parte na época. O meu sonho era fazer parte da mocidade, né? Mas eu era adolescente, aí participava do grupo de adolescentes, saía para louvar, fazia evangelismo, pregar. Quando cheguei aos meus 16 anos, aos 17, me alistrei, fui para o quartel. Aí infelizmente conheci o mundo,
Aí fiquei um período no mundo. Aí saí do quartel com 19 anos e fiquei. Aí fui trabalhar no hospital, aonde conheci hoje a Apóstola, né? Que é onde nós criamos uma linda família, aonde tenho 3 filhos, né? Um é o André, que tem 27 anos, casou recentemente. Tem a Stephanie, né? Que tem 19 anos. E tem a Catherine, que tem 12 anos. Então essa é a família linda que nós temos. E procuro trazer para os meus filhos, né? Direcionamento e ensinamento daquilo que meus pais foram excelentes para mim, mas meus pais eles não tinham o amadurecimento e a sabedoria que nós temos hoje para trazer para os nossos filhos, né? Então eu procuro trazer para a vida dos meus filhos aquilo que lá atrás faltou na minha vida, né? Para que eles não possam errar onde eu errei. Uau! Eu iria perguntar sobre a família, né? Sobre a estrutura familiar, mas vocês adiantaram. Mas já que já adiantaram, é muito interessante falar, quando fala da família, vocês estão mostrando a família de vocês já nessa construção, né? O apóstolo já disse que tem 30 anos de casado, eu também ia perguntar, ele já... Olha, vocês estão coisando minha... Meu Deus, gente, por que estão fazendo isso com a entrevistadora? Não, mas foi bom, por quê? Falar da estrutura, vocês falaram um pouquinho da conversão, a apóstola nasceu no berço evangélico, mas vamos lá, cresceram, casaram, e agora? O que aconteceu? Como é que foi esse processo espiritual de vocês? Na igreja, o apóstolo era da Assembleia, a apóstola era da Batista. E aí? Como é que foi essa da Assembleia Batista? E conta aí como é que foi essa experiência, como é que vocês chegaram ao pastorado, ministerialmente, como é que foi essa estrutura, essa formação? Então, eu conheci a apóstola, né? A apóstola era da Batista, mas aí então ela já não era mais da Batista tradicional, né? A igreja Batista tradicional é uma benção, né? Em questão de administração, assim, é difícil você encontrar uma igreja boa igual a ela. Mas a apóstola se identificou na igreja que ela foi, que era a igreja da irmã dela, né? E foi batizada na época com o Espírito Santo e se sentiu bem e ficou lá. E eu conheci a apóstola no Hospital Iguaçu, né? Conheci a apóstola no Hospital Iguaçu. E com isso, na época, a gente conhecendo ela, nós ficamos na mesma igreja, a igreja que ela frequentava em Milópolis. Ali a gente conheceu o nosso pastor, foi o pastor Ivo, né? Está até no Senhor hoje, pastor Ivo, que nos ensinou muita coisa, né? Alguns pilares que ele nos ensinou foi sobre finanças, né? Ser fiel ao Senhor, fidelidade e coisas que marcou a nossa vida. E ali nós nos casamos, né? Nossa igreja, nós nos casamos e tal. E eu lembro como fosse hoje, né? O sobrinho da apóstola era do Apacentar, em Nova Iguaçu. E no Apacentar estava tendo um evento lá de família, que na época, toda quinta-feira, era o pastor Silmar Coelho, que ia lá pregava toda quinta-feira lá. E nós começamos indo lá toda quinta-feira e fomos para lá. Com isso, a gente foi para Apacentar e tal. Aí eles abriram uma igreja em São João de Meriti, foi até na época o pastor Paulo Marinho. Nós fomos para lá também, abrimos lá o ministério com ele, crescemos bastante. E dali, a gente morava em Vila de Capa, fomos para Apacentar de Miguel Couto. Com isso, o meu cunhado, que faleceu alguns meses atrás, começou a namorar uma menina aqui do Redentor, que foi a Ana, né? Que era até uma discípula da apóstola. E nós começamos aqui com uma célula, aquela coisa toda. E na época, todo esse grupo aqui ia para Miguel Couto. E a gente vai para Miguel Couto, saía daqui, ia para Miguel Couto vinha para cá. E teve um momento que foi crescendo, e ficou difícil levar todo mundo para lá. Com isso, o pastor Ademar, na época, nos chamou e falou, nós vamos abrir lá uma igreja lá em Redentor. Só que o nome Apacentar na época ainda né? O responsável principal, o pastor sênior, era o pastor Marco Gregório. E ele usava apenas o nome. Então ele foi lá no pastor Marco Gregório, e o pastor Marco Gregório falou para ele na época, não, a gente não vai abrir nenhuma igreja com o nome Apacentar, a não ser as pessoas que estão debaixo da minha cobertura, e se caso abrir, vai ter que sair daqui do Apacentar. Aí aconteceu de não abrir o ministério.
Aí o pastor Ademar nos chamou na época e falou assim: André, fala o seguinte, cara, a gente tem algumas escolhas. Ou você pega esse povo e manda eles vir para cá, do jeito que está, manda eles vir por conta própria, ou manda eles ir para uma outra igreja, ou abre um ministério lá. Aí vai orar. Eu falei: poxa, mas qual a resposta? Qual o conselho que o Senhor nos dá? Aí ele falou assim: não, vai orar. Aí passou, né? Eu falei: vou pegar o pessoal e vou mandar o pessoal procurar uma igreja próxima lá, né? E não tinha no nosso coração o desejo de abrir uma igreja. Isso não ardia no nosso coração. Ardia no nosso coração, sempre ardeu, a gente dar suporte aos nossos pastores, auxiliar os nossos pastores, crescer com os nossos pastores, ser um pastor auxiliar, como a gente era na época, líder de intercessão. E a intercessão estava crescendo muito. Então esse era o nosso desejo, estar ali internamente crescendo com os nossos pastores. E ele nos chamou um domingo e falou assim: André, orei e a minha resposta para você é o seguinte: não manda ninguém para lugar nenhum, nem traz ninguém para cá. Procura um local lá que a gente vai te ajudar. Tá bom. Eu lembro que tinha aqui o Loreco e tinha até uma igreja em cima lá, e a gente ficamos sabendo que a igreja tinha se mudado de lá, e nós fomos lá na imobiliária, e a imobiliária foi e nos alugou, com dom de voto de confiança, nos alugou. Com isso nós fomos num pastor, na época, e falou: pastor, já alugamos espaço lá, e como é que vai ficar? Eu lembro como se fosse hoje. Aí ele falou assim: ó, eu falei que ia te ajudar, mas não é financeiramente, eu vou te ajudar em oração. Aí imagina você começando o ministério, sem nada, e com tudo isso, o que nós fizemos? Eu tinha alugado, já falamos que fosse que abrir, e continuamos dando trabalhando. Só que eu e a Costa era muito novo, a gente tinha 30 anos de idade, né, imaturo nessa área. Então o que aconteceu? Eu saí do trabalho, a Costa estava ingressando na Polícia Militar nessa época, ela tinha feito um concurso na área da saúde, técnica de enfermagem, e nós abrimos mão de tudo para servir ao Senhor. E com muita luta, muita dificuldade, a gente foi tocando o barco, e a gente na época, não vou falar tudo também para deixar ela falar um pouco, né? A gente tinha dificuldade financeira, né? Então, assim, com isso, a gente engravidou da Stephanie, e assim vai. Mas vou deixar ela falar um pouquinho, né? Porque é muita coisa, né? Pode. Não, vou dar só continuidade, a Fausto já resumiu aí essa caminhada. Eu costumo dizer que Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos, né? Então, como o apóstolo falou, houve um chamado no céu para que a gente realizasse na terra. E aqui está a gente até hoje realizando tudo aqui na terra. Então, o apóstolo já contou aí a história e a gente... Nós íamos a pé, eu grávida da Stephanie, não tínhamos dinheiro de passagem, não tínhamos o que comer. Então, né, está aqui a nossa história, vamos contar a nossa história, porque às vezes as pessoas nos olham assim, tudo muito bonitinho, arrumadinho, a igreja, uma mega igreja que a gente tem hoje, né, quem não veio aqui deve vir conhecer, linda, faz você sonhar, mas não, tudo não começou assim. Começou numa casa e começou a gente abrindo mão de tudo, como a pastor falou, e com muito sofrimento. Eu andava a pé até Vila dos Teles com uma barriga enorme, sempre passando mal, porque eu quase todos os cultos, após pregar, eu ia parar no hospital com a pressão 27/11, 26, pressão muito alta, uma gestação difícil. E nós não tínhamos dinheiro de passagem, então a gente ia até Vila dos Teles a pé, pegávamos um ônibus, soltávamos em Tomazinho e ia a pé para o Paiol. Paiol e Nilópolis, né? Para poder, isso quase todos os dias. Tivemos várias experiências, então se for contar tudo, vai gerar o dia todo, mas uma vez eu a pé, grávida dela, fui atravessar a Via Light, porque eu não tinha dinheiro da passagem, então estava indo a pé até Tomazinho para poder pegar um ônibus. E eu lá de cima vi um cavalo correndo por cima de mim, eu caí, o maior barrigão, e eu comecei a gritar: Andrezinho corre, Andrezinho corre. Andrezinho tinha 8 anos, Andrezinho correu com medo do cavalo. E quando o cavalo suspendeu as patas para vir para cima de mim, eu caí no chão, no meio do mato mesmo. Veio um homem com um montão de vassoura, e não sei daquele homem apareceu, porque era travessia, estavam fazendo a Via Light. Então não era lugar onde passavam as pessoas, era mato. Aquele homem apareceu,
cheio de vassoura, parecia que ele estava vendendo, e ele começou a bater no cavalo. E ali eu machuquei o pé. E ali eu levantei, peguei a sandália arrebentada e eu não voltei. Eu continuei indo, mancando. Emocionante, estava chorando aqui. E fui para a igreja porque eu tinha um compromisso. E ali eu peguei um ônibus, eu lembro que uma discípula nossa, a Rosana, estava comigo também. Foi junto, me ajudando, e ali eu fui para a igreja, assumi o compromisso, voltei, o pé inchado. Então, assim, essa é uma das histórias que a gente viveu nessa caminhada para chegar até aqui. Essa é a nossa história, um pouquinho dela, né? Se continuar, é muita coisa para falar. Falando de história, eu entrei numa curiosidade. O apóstolo comentou aí que vocês vieram de uma igreja, né? Com nome, a igreja tinha nome, mas não pôde usar, compreendi. Falando de nome, de onde nasceu o nome Fôlego de Vida? Então, na verdade, o Fôlego de Vida, ele, assim, tinha 2 nomes para ser hoje a igreja que a gente está hoje pastoreando. Era Deus que é a nação. Esse seria botamos 2 nomes para estar orando. Deus que é a nação. E o segundo foi Projeto Fôlego de Vida. Primeiro foi Comunidade Evangélica Fôlego de Vida. Aí Comunidade Evangélica Fôlego de Vida e Comunidade Evangélica Deus que é a nação. E ficamos orando nesses 2 nomes para qual que Deus ia confirmar. E como tinha uma célula e tinha pessoas, o meu coração já estava queimando para fôlego. E nessa reunião, uma das pessoas falou uma palavra, né, muito interessante. Eu falei, gente, meu coração está aquecido por fôlego, porque um homem precisa de fôlego. Se um homem vai conquistar, precisa de fôlego. Se um homem vai construir uma família, precisa de fôlego. Se um homem, para superar qualquer desafio na vida, precisa de fôlego. Um homem, para atravessar um oceano para o outro, precisa de fôlego. Então, a nossa vida, ela precisa o tempo todo de fôlego. Então, quando eu acordar de manhã e respirar, eu entendo que eu estou vivo. Então eu tenho fôlego e eu tenho uma missão de trazer esse fôlego para a vida de outras pessoas. Então o nome foi Fôlego. Aí uma das pessoas falou assim, pastor, então legal, mas então ficaria interessante se colocasse Projeto Fôlego de Vida, porque o fôlego Deus soprou no coração, na narina do homem, mas foi um projeto que veio do coração de Deus. Eu falei, bom, legal, fechou. Aí botamos Comunidade Evangélica, Projeto Fôlego de Vida. Uau! E ficou. Aí a gente sempre teve um sonho, né, da onde a gente estava, né, que a gente começamos no Loreco, né, aqui no Automóvel Clube. Do Loreco nós fomos lá para frente, ali um pouco mais para frente ali, uma loja que alugamos. Logo depois compramos a loja do lado, né, a parte de cima, fizemos uma igreja daquela que vocês conhecem. Uma igreja boa, estruturada, ar-condicionado, rebaixada. Tinha primeiro a nave da igreja, aí vinha a galeria, aí vinha a parte de cima, onde tinha lanchonete, banheiro, gabinete, aí vinha a parte de cima, que era a sala das crianças, mas não tinha como a gente ampliar e nem tinha estacionamento. E a gente sempre teve um sonho, e a gente sempre foi muito profético, né? Eu lembro que a gente saía para fazer atos proféticos, a gente saía para orar. E eu lembro que, eu estava até lembrando a pastora Priscila esses dias, que aqui nas Três Pontes, em volta das Três Pontes, não tinha, não era fechada, era tipo como é que se fala? Campo? Não, um campo aberto, mas é tipo um mangue, né? E eu lembro que, na época, eu, o pastor Henrique, uma galera, a gente estava fazendo um ato profético, que dando 13 voltas na cidade. E eu lembro que a gente saía descalço, saía aqui, passava aqui pelas Três Pontes e tal, saía ali na Coelho Branco ali, pegava ali a estrada do Belfor Roxo e terminava na igreja, dando 13 voltas. Culto era quinta-feira, toda quinta-feira dando 13 voltas. E nas Três Pontes, a gente ficou ali, estaca de um lado e do outro, profetizando que o fôlego de vida ia largar a tenda. E este local aqui, nós sempre tivemos 2 sonhos. Um foi, que era o Mercantil Valente, né? E este espaço aqui, a gente passava, orava. Só que esse espaço aqui era um sonho que a gente tinha
mas aos nossos olhos esse sonho estava muito longe, né? E um belo dia a gente estava fazendo lá na igreja lá vendendo pizza, né? E para vender estava lá em cima fazendo pizza. Eu lembro que o Ivo tem um auto center do lado da igreja, que era também aqui no Automóvel Clube. Ele subiu para pegar uma pizza e ele falou: pô, apóstolo, o senhor não quer comprar um espaço para a igreja não? Ali na frente estão loteando. Aí eu falei: poxa, eu quero sim. E na época a gente não tinha dinheiro. E o moço veio para comprar. E chegando para comprar, ele chegou lá, sentou, conversou, falou um pouco da vida dele, aquela coisa toda. Esse dia nós não fechamos. Aí ele voltou no outro dia. E nós compramos. Hoje nós estamos aqui 6 anos, né, que nós fizemos aqui, né? Não tinha nada, esse local que não tinha nada. Era uma rua baixa, né? Onde nós enterramos, toda essa estrutura que nós estamos vivendo aqui hoje. E é o que Deus faz e tem feito na nossa vida. Esqueceu de falar uma coisa. Projeto e depois, projeto... Aí, legal, bem lembrado. Aí acontece, viemos para cá, né? Até então o projeto Folhas de Vida, e Deus queimou no nosso coração, né? Devido à estrutura, tudo que nós fizemos aqui. Aí a gente ficamos com 2 nomes. Cidade Folha de Vida era um nome, e o outro nome era Deus quer a cidade... Não, Deus quer a cidade... Não, Cidade Folha de Vida e Deus quer a cidade. Cidade Folha de Vida e Deus quer a cidade. Aí escolhemos o nome Cidade Folha de Vida, que é o que é hoje. Gente, eu nem sabia disso, hein? Eu sabia disso não, que tinham 2 nomes para vir. Não. Que isso? Impactada nessa hora, irmão. Com os nomes muito proféticos. Realmente eu não sabia que tinha aí nesse projeto de 2 nomes. E hoje a gente está aqui, Cidade Folha de Vida. Mas vamos lá. Vocês falaram um pouquinho sobre... Eu ia perguntar, né? Não desejaram ser... Nunca desejaram ser pastores? Então como eu falei anteriormente, a gente desejava, não pastor sênior de igreja, pastor auxiliar. Um pastor da intercessão, um pastor da rede obreiro, um pastor da rede casada, um pastor auxiliar que ia auxiliar o meu pastor. Agora, está nessa missão que nós estamos hoje, responsável pela uma igreja, aonde a gente tem que estar conduzindo, né, a direção de Deus na nossa vida, dando direcionamento para a vida de muita gente. Isso aí a gente nunca pedimos a Deus. Deus mesmo não nos colocou. E às vezes quem chega aqui na nossa igreja e vê essa estrutura, né, as pessoas acham que isso é fácil, né? Mas nós não caímos de paraquedas, né? Nós não caímos de paraquedas. Foi Deus que nos colocou aqui. É por causa disso que a gente... eu costumo dizer uma frase, né? Se a pessoa não tiver maturidade e convicção do chamado que ela tem, ela desiste, porque a emoção passa, né? É por causa disso que a Bíblia diz, né? A gente não tem que responder ao tolo, né? Se a gente responder aos tolos, as críticas e algumas coisas mais, a gente passa a ser igual a essas pessoas. Então a gente tem que ter visão. Eu costumo dizer uma frase, quando nós viemos para esse lugar aqui, nós compramos esse local, que aos olhos humanos era muito difícil. Não sei se você lembra dessa frase, que eu falei assim: não anda com os pés, anda com os olhos, porque a visão sempre chega primeiro que os pés. Você só chega onde você enxerga. Para você pisar em algum lugar, primeiro você precisa enxergar. Então, se nós pisamos nesse lugar, estamos nesse lugar, que antes mesmo da gente pisar e comprar, nós visualizamos. Hoje nós estamos aqui. Uau, muito bom, muito bom. Apóstolo e apóstola falaram aí da estrutura, né, de como foi comprar, parecia impossível, mas e essa parte espiritual? Como é que foi essa caminhada espiritual? Porque nós completamente sabemos que vocês são 2 líderes muito espirituais. Como é que foi essa construção espiritual, esse suporte? Como é que é a vida com Deus de vocês? Né? Se foi um pedido, se foi... Como que acontece isso? Explica aí, fala um pouquinho dessa estrutura espiritual de vocês. Então, na verdade, tudo vem de entendimento. Se a gente não entender o propósito, a gente não aguenta o processo. Então, a parte espiritual é o entendimento de que nós somos espirituais. Porque se a gente for carnal, a gente não recebe do céu. Então, só recebe do céu quem é do céu. Então, na verdade, serve para quem está nos ouvindo
A parte espiritual, seja para o chamado ministerial de presidenciar uma igreja, ou auxiliar uma igreja, ou liderar uma célula, ou liderar uma rede, se não houver a parte espiritual, você vai chegar, mas não vai chegar longe. Então, assim, vamos lá, né? Eu nasci no berço evangélico, minha mãe estava grávida de mim quando se converteu, e eu sempre achei que era crente. Sempre achei que era crente. Mas um dia eu fui levada para um encontro com Deus. E no encontro com Deus ali eu vivi experiências poderosas, e eu quero falar sobre isso. Eu quero honrar o encontro com Deus na minha vida, quando eu fui no encontro com Deus, porque ali eu vim entender o que é ser espiritual. Porque ser espiritual, na verdade, não é só para quem está pastoreando uma igreja. Ser espiritual é para quem quer chegar na eternidade. E na caminhada ministerial, na caminhada em que você vai estar com vidas, vai estar liderando célula, você tem que ter uma linguagem dos céus. Então, assim, hoje a gente prioriza o devocional. Devocional é algo que tem que ter na nossa vida. Hoje nós procuramos estar sempre envolvido com as coisas da igreja. Hoje mesmo eu estava comentando, nós tivemos uma consagração aqui na igreja, e talvez aos olhos humanos não daria para eu estar, porque eu estou com o meu dia bastante puxado. Mas entre ficar em casa estudando, me preparando, eu me preparo aqui ouvindo uma boa palavra. Então ser espiritual é isso. É você entender que você tem que viver buscando, viver abrindo mão das coisas da terra, das coisas carnais, viver recebendo as coisas do Espírito, o fruto do Espírito. Então, nessa caminhada, eu e o apóstolo, a gente tem um alinhamento muito bom em questão de ministério, assim, né? Porque você não tem como ser só espiritual e não ter uma administração aqui na terra, né? O apóstolo André Trovão, ele é muito bom nisso. Então, na verdade, a gente tem essa aliança. Ele cuida de uma parte, eu cuido de outra. Quando ele está saindo da rota de uma parte, eu trago ele para a rota. Quando eu estou saindo da rota da minha parte, ele traz eu para a rota. E a gente tem 30 anos de casado. E podemos dizer que o nosso casamento ele é espiritual. Porque mesmo diante de todos os desafios e lutas, a gente está sempre buscando a presença de Deus. Então é isso, a nossa caminhada ela é espiritual, porque a gente não... Vou deixar bem claro para quem está nos ouvindo, a gente não se permite perder a essência dos céus. Essa é a palavra. Uau! Muito bom falar dos céus, né? Da essência. E aí eu engato na próxima pergunta que, como pastores presidente, qual é a base mais importante de uma igreja? Então, Jéssica, eu acho que são 3 pilares, como eu tenho ministrado para a liderança aqui na igreja, né? Que é a palavra, que é a oração e a administração. Às vezes nós acabamos errando em um desses 3 pilares. Às vezes a gente se dedica muito à palavra e acaba perdendo na oração. Às vezes a gente se dedica muito na oração e acaba se perdendo na palavra. E às vezes a gente se dedica muito na palavra e na oração e acaba se perdendo na administração. Quando a gente fala de administração, a gente precisa ter entendimento. O que é administração? É o pastor ter entendimento que ele sozinho não vai muito longe. Ele não é onipresente. Ele precisa de pessoas presentes na vida dele para que ele possa fazer essa administração, aonde ele possa dar tarefas para que esse ministério, esse corpo possa avançar e possa crescer. Quando a gente fala de palavra, a palavra não é apenas você pregar ela, mas você viver aquilo que você prega, né? Meu Deus! Porque pregar não é difícil, a verdade é essa. Você pode, igual você vai estudar uma matéria na faculdade, você vai lá, vai estudar e você vai aprender, vai falar de Freud, você vai falar de Freud, você estudou a história de Freud, mas você não é Freud, mas você vai falar dele. Mas você não é ele, mas você está falando da história dele para alguém. Às vezes você senta com alguém e você fala da história de Abraão, mas a sua própria vida não te dá respaldo para você ensinar essa pessoa, motivar essa pessoa a mudar de vida. Porque quando você fala de Abraão, de Paulo, de todos esses grandes homens, de Ruth, de Esther, você está falando de uma mulher que é exemplo.
Mas no dia de hoje, as pessoas vão olhar para a minha vida, vão olhar para a sua vida e vai ver se na tua vida tem exemplo, você tem autoridade para falar sobre isso. Quando a gente vai num cardiologista, eu vou me tratar, eu vou numa nutricionista, e você chega lá no cardiologista e ele está fumando. Você já perde, você já olha para ele e fala assim, poxa, se esse cara não cuida da sua própria vida, como é que ele vai cuidar da minha? Você vai numa nutricionista que chega lá, a mulher é obesa demais, gorda demais, né? E você vê que ela mesma estudou e ela mesma não se cuida, você fala assim, poxa, essa mulher não tem condição de cuidar da minha vida. Então a mesma coisa é um líder. O líder ele precisa entender que tem 3 pilares na vida dele: palavra, oração e administração. E esses 3 pilares primeiro tem que começar na vida dele, para passar para a vida de outros. Uau, muito bom. Gente, estão pedindo, tá bom. Pode deixar, não vou ser egoísta, não. Mandaram algumas perguntas aqui e eu vou fazer, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, para Apóstola. Olha só, Apóstola, alguém perguntou assim. Apóstola, pode compartilhar uma experiência marcante que você teve com um membro da igreja? Já dá prova. O pessoal quer ver a Apóstola na prova. Então, na verdade, eu tô rindo porque eu acho que eu já vivi tantas coisas marcantes com membros da igreja que a gente fica buscando, assim, como é ao vivo, né? Como é na hora, a gente fica buscando alguma experiência. Fala, meu amor, qual delas? Então, é pra mim, mano. Então, a pergunta é aquela de vários telas quando raptaram o Andrezinho, levaram. Sim. Tá, mas aí uma ovelha, né? É ovelha, assim, várias ovelhas foram para lá. Tá bom. Então vamos lá, na verdade, é legal, entendi. As ovelhas que vêm aqui não demorou muito tempo, estavam lá. É porque, na verdade, tanta coisa que vem na minha cabeça agora. Veio tantas situações que eu vivi com ovelhas, assim, desde de eu estar saindo da minha casa, invadido. Vou falar do Andrezinho, mas eu vou falar primeiro de uma ovelha, né? Que a gente, há muitos anos atrás, ela fazia parte de um discipulado meu, uma mulher, ela e o esposo eram na nossa igreja, e ela teve uma crise existencial, uma crise emocional. Ela passou por um momento dela de tristeza, de angústia, de não querer mais estar na igreja particular, nada a ver com a igreja. E ela não atendia o telefone, ela não me respondia por não estar bem, mas ela era tão importante para as nossas vidas como até hoje, né? Cada ovelha é muito importante na nossa vida, então se não adianta as minhas ovelhas não me atender o telefone, que eu vou lá e arrumo a porta, arrumo a janela e entro, porque vai ter que me ouvir, vai ter que me abraçar e vai ter que ser amado por mim. E eu lembro que isso me marcou muito, porque ela se trancou dentro do quarto e ela disse pro marido dela que ela não queria atender ninguém. O marido dela chegou para mim e falou assim, ela não quer atender a senhora, pastora, ela está muito triste, mas ela vai responder. Enquanto ele estava falando lá, eu dei a volta, a janela dela era baixa, eu arrombei a porta da janela dela e eu entrei, empurrei, estava aberta e eu pulei a janela e ela estava na cama. E aí fez um choque para ela. E ela chorou muito, por nunca imaginar que eu teria essa coragem de fazer isso. E eu tive essa experiência, né, de estar ali. E ali marcou a vida dela. E marcou a minha vida em saber que por a gente amar tanto, a gente tem coragem de fazer coisas que parecem até loucas, mas que vale a pena. Nem foi na minha janela, eu fiquei marcada. Alguém pulando a tua janela, perdeu. Não, é a pastora, irmão. E o Andrezinho, nós estávamos indo para o sítio, tinha acabado de comprar o sítio, e a gente estava arrumando as malas, quando eu subi com a chave do carro na mão. Havia 2 carros, um na garagem e um embaixo. O carro de baixo era um carro do meu cunhado, mas a chave do carro que estava com o Andrezinho era a chave que estava na garagem. A lá de baixo era a que estava comigo. E aí chegaram, né, algumas líderes do avivamento, infelizmente, para assaltar lá o carro. E com a chave não estava com o Andrezinho, eles subiram para pegar a chave comigo, estou resumindo. E quando eles desceram, eles levaram o Andrezinho junto.
Levaram o carro e o Andrezinho junto. E foi assim, um momento da Andrezinho. Mas vocês negaram entregar a chave? O que houve? Não, a chave é porque eles achavam que tinha segredo no carro, né? Então geralmente levam o motorista porque eles acham que tem um segredo no carro. Só que houve um momento muito espiritual, porque o apóstolo desceu, eu gritei o apóstolo quando eles desceram, e o apóstolo desceu e ainda pegou os meninos lá embaixo e disse assim, me leva no lugar do meu filho. E aí eles falaram para o apóstolo assim, 4 rapazes armados, e falaram para o apóstolo assim, o seu filho tem mais valor que você. Uau! Aí a gente chega o reino espiritual, né? Que valor? Qual seria o valor? Acho que olhando nos olhos humanos, o pai teria até mais valor que o filho, poderia ter alguma coisa material. E levaram o nosso filho, foi dias terríveis, onde nasceu a profeta Stephanie, mas essa é outra história, né? Onde ela começou a orar com 9 anos de idade, dando ordem para o Satanás deixar o irmão dela, e foi desse jeito. Só que a nossa experiência com ovelhas foi que menos de 20 minutos, talvez, a gente não morava pertinho da igreja, a nossa igreja estava cheia, nossa casa estava cheia de ovelhas, pessoas amigas também, e assim, foi algo que deixou a gente impactado com o amor da nossa igreja ali naquele momento. Foram na sua casa? As ovelhas foram bater, isso assim, de madrugada, né? Uau. Tudo na minha casa, clamando, orando, chorando. E a gente, na verdade, a cidade Fôlego de Vida, ela não é uma igreja, né? Ela é uma família. Muito bom. Desde o início. Foi forte isso, hein? Apóstolo, vamos lá. Próxima pergunta pro senhor. Um curioso perguntou. Deve conhecer, hein? Perguntou assim, apóstolo, qual é a sua visão para o futuro ministerial da sua igreja? Falou de Eita, visão? glória. Conhece o profeta da casa. Conhece. Que eu acho que agora a gente parou, né? Agora dá pra dar um tempo para respirar. Mas a pergunta que ele fez em questão futuro, mas em que sentido? Sim. Parou aqui, né? Pra quem não sabe hoje, como foi dito, não é chamado de cidade Fôlego de Vida por qualquer motivo. Sim. O espaço, né? A quantidade, não só o espaço de dentro da nave da igreja, mas nós temos um espaço extremamente grande que trouxe e que ainda traz impacto. Então, há mais alguma coisa para ser feito aqui? O senhor tem aí na sua mente? Eu ia falar, mente... nesse nível, irmão. Tem alguma coisa ainda para construir? O que o senhor pensa? Tá bom? Chegou aonde queria? Porque o senhor falou de tantas coisas, né? Nós queríamos, estamos aqui. Acabou? Acabar não acabou, né? Até porque nós temos quase 3 mil metros quadrados aqui de área, né? A nave da igreja tem 750 metros quadrados e a gente tem um espaço muito bom aqui, né? Então, assim, eu costumo dizer que sonho eu tenho muito, não é pouco. Muito mesmo, muito, muito. E o nome da igreja diz Fôlego de Vida, né? Então, quanto tem fôlego, eu vou estar lutando para isso. Então, a gente fizemos agora aí, recentemente esse ano, né, de 2024, a gente fez uma mudança, um avanço muito grande aqui na igreja, né? Que foi o rebaixamento da igreja, que foi a renovação do som, né? Toda a estrutura do som nós mudamos, mídia, instrumentos, etc, etc. E a meta agora é a gente dar um outro salto. E um dos saltos, né, é a gente comprar as cadeiras, que a gente quer comprar uma cadeira mais que dá um conforto melhor do que a que está aqui, né? Fazer a frente da igreja, né? Tem que fazer a frente da igreja, a fachada da igreja. E também a gente tem aqui em cima aqui em cima da parte do banheiro, gabinete, sala de criança, nós vamos fazer ali um auditório, onde a gente quer fazer esse auditório para fazer as reuniões com jovens, separados da nave da igreja, para que no dia de culto os adolescentes possam ter o seu culto separado lá da nave da igreja, ter um culto direcionado para os adolescentes. Então, assim, esse é o que arde no meu coração. Só que, aquilo que eu costumo dizer, né? As pessoas quando chegam aqui na nossa igreja, eles ficam muito, assim, impactados pelo aquilo que eles veem, mas não sabem que por trás de tudo isso existe um sacrifício muito alto. É por causa disso que eu falei aqui no início,
que são 3 pilares principais numa igreja, né? Palavra, oração e administração. E um pastor, ele não faz nada sozinho, você tem que montar uma equipe, né? E tudo que nós fizemos aqui e estamos fazendo, e estamos dando continuidade fazendo, não é porque nós temos políticos por trás, não é porque nós temos empresários por trás, não é porque a nossa igreja é uma igreja rica financeiramente, somos ricos pela bênção de Deus, pela graça. Deus envia pessoas de longe, que às vezes nem do ministério é para nos ajudar. Então nós temos crescido e avançado. Então esse é o projeto para que a gente possa dar o início esse ano, né? Vamos dar continuidade, né? Terminamos agora, é o tempo de tomar uma água e respirar e avançar. Mas é uma coisa que eu costumo dizer para você, eu posso afirmar isso de verdade: o altar nunca fica devendo nada a ninguém, e eu nunca faço nada para Deus que eu posso. Se eu faço algo para Deus que eu posso, eu não estou fazendo para Deus, estou fazendo para mim mesmo, porque eu posso. Então tudo que é para Deus é um desafio muito grande. Amém? Então, o apóstolo começou, eu vou ver aqui porque eu não sei, então eu vou falar assim, é LZ ou IZ? A pessoa que perguntou. LZ. Uma das perguntas já foi respondida, quais são as metas da igreja, né? O apóstolo já falou, e eu quero perguntar também uma outra, vou botar para o senhor uma outra pergunta, porque aparece que ele está falando com o Senhor, mas eu sei que não é. Ele perguntou assim, ó, como será? Que é isso, irmão? Quem é você que já está sabendo dos negócios, que já está em movimento? Quem é você? Como será a convenção? Mas antes de falar da convenção, achei muito engraçado como é que uma igreja, como é que 2 pastores que vêm, eu vou falar assim, né, de uma visão, uma mistura de batista com assembleia, chega na visão celular. Como é que é isso? Porque a gente pensa, né, se veio de uma igreja convencional, vai seguir, mas quando eu conheci o Fôlego, né, através da minha irmã, vocês já eram da visão celular. O que aconteceu que vocês vieram parar nesse espaço? Conta pra gente, por favor, que eu tenho essa curiosidade também. Então, vamos lá, né? Deus não une pessoas no propósito. O apóstolo era da Assembleia de Deus e eu era da Batista Tradicional, com a minha mãe. Tivemos bastante tempo, fui criada e até os meus 15 anos de idade eu fui da Batista e fui visitar a igreja da minha irmã, que era uma batista também pentecostal. Lá fui batizada com o Espírito Santo e até hoje eu tenho na veia aí pentecostal. Porém, a visão celular, o G12, foi algo que Deus já havia preparado para ser base da cidade Fôlego de Vida. Eu creio que toda igreja ela tem uma visão, um perfil. Toda igreja ela tem um perfil, independente da visão G12, da visão celular, ela tem um perfil. Toda igreja, eu sempre falo isso, a nossa igreja ela tem um perfil. E esse perfil tem a ver com os líderes da igreja. Por que muitas pessoas, independente de igreja, tá? Estou falando da nossa, mas pode ser de qualquer outra igreja, que ela nasce naquela igreja, ela até tenta ir para outra igreja, não consegue, ela às vezes viaja para um lugar, né? Como a nossa querida discípula Viviane, né? Viviane foi lá para o Espírito Santo, né? Foi para lá, chegou para mim, tinha que ir para lá, porque por causa de trabalho e tal. E como a gente dizer não para a pessoa, não vá, uma 12 minha, uma 12 ali já enraizada, e de repente, não do nada, mas de repente, chega lá, ela, né, começa a construir a sua vida lá e tal, mas, independente de se deu certo ou não deu certo, eu não sei nem como foi essa história direito, ela voou, voltou, chegou para mim e falou, apóstola, não dá para ficar longe do Fôlego de Vida. É o perfil da igreja. Não tem, entre aspas, não tem nada a ver com o G12. Então, cada igreja ela tem o seu perfil. Eu tenho ovelhas hoje que moram no Santo Cristo, lá na rodoviária Novo Rio, de 90 anos. Eu tenho ovelhas hoje que moram em Nilópolis, Caxias. Então, assim, perfil da igreja. Mas aí entra o G12 como, apóstolo? Como é que nasce o G12? Gente, o G12 está no nosso DNA. Quando a gente abre a igreja, quando a igreja nasce, porque a igreja não se abre, a igreja se nasce. Eita! Boteco se abre, restaurante se abre, mas igreja se nasce.
Por que muita igreja não consegue se manter? Porque ela se abriu, ela não nasceu. A igreja que nasce, ela não fecha. Vamos dar aquela pausa só para o pessoal conhecer o jargão da apóstola. Ela vai perguntar, como é que a senhora fala? Posso falar? E a equipe vai responder? Pode! Tem certeza? Arrepia, apóstola! Agora vai ficar bom. Vocês são meus motivadores. Então, na verdade, a gente, eu e o apóstolo vamos, como ele já falou, não estava no nosso coração abrir uma igreja, né? Vamos botar assim, porque e a igreja nasceu dentro de uma casa e tal. Só que, quando a gente estava na igreja lá do nosso pastor Ademar, ele já trabalhava com células, ele já trabalhava com a visão, ele já fazia discipulado, e ali a gente foi, o próprio pastor, o pastor Paulo Marinho, eu tinha uma célula com 30 discípulos, ele teve que abrir uma outra célula, porque a gente já foi mergulhado, desde quando a gente foi lançado, antes da gente ser pastor, a gente já estava na visão. Antes da gente pastorear uma igreja, nós já tínhamos células abertas. Eu lembro até hoje, pastor Paulo Marinho, que hoje já está com o Senhor também, ele todo animado, todo feliz, na época, porque ele foi para a Colômbia conhecer o nosso pastor César Castellano. Eu lembro disso, ele voltou tremendo, felizes. Hoje nós também já estivemos em Colômbia, então o G12, a gente não foi conhecer o G12 depois que nós já pastoreávamos igreja. Quando nós abrimos as igrejas, quando a igreja nasceu, nós já conhecíamos a visão, o G12 e as células, e ele faz parte do nosso DNA, não dá para ficar sem ela. Uau! E aí, falando da visão, falando de todo esse projeto, tô sabendo que tá vindo um projeto aí, uma convenção, uma coisa doida, uma coisa de louca aí. Apóstolo, fala um pouquinho pro LZ como é que vai acontecer, as datas, dessas informações aí pra gente. Então, pegando o gancho ali da apóstola, o G12, a gente identifica muito com o G12, porque o G12 trabalha muito na questão familiar, né? O G é governo, toda casa precisa de um governo. Se a casa não tiver um governo, a casa ela fica sem direção. E o G12 trabalha muito na vida do jovem, na vida da mulher, na vida do homem, mostra para a mulher o potencial que ela tem, mostra para o homem o sacerdócio que ele é do lar, ativa no jovem o futuro, a pessoa que ele pode se tornar, a família que vai construir. Então o G12, ele identificamos muito com o G12 porque trabalha muito nessa questão familiar. E agora, dia 12 do mês 10, dia 12 de outubro, nós vamos pegar essa data profética que é falada aí como Dia das Crianças, né? É o nome que deram para esse dia 12. Então vamos se tornar criança diante do Abba Pai, diante do Papai, né? Vamos estar aqui dia 12, a partir das 15 horas. Vai vir para cá várias caravanas, pessoas de Macaé, do Rio de Janeiro, de Belford Roxo, Nova Iguaçu, de vários lugares. Nós vamos estar recebendo aqui um pastor, você lembra o nome dele? Pastor do Acre, não lembro o nome dele agora, é um pastor do Acre, um pastor muito conhecido. Essa igreja dele é ligada ali ao Brás, ali de São Paulo, né? Assembleia de Deus ali de São Paulo. É um homem que tem uma visão muito ampla, tem crescido muito, tem avançado muito. E ele vai estar aqui ministrando para nós. Vai começar às 15 horas, deve terminar por volta de 21 horas. Deve ter 3 ministrações. E aí vai estar aqui vários pastores, né, liberando uma palavra, profetizando, liberando um decreto no reino espiritual na vida das pessoas que vão estar aqui. E você que é pastor, eu te convido a estar aqui dia 12 para viver esse novo tempo. Por que esse novo tempo, querido? A gente precisa entender que às vezes você é um excelente pregador, um homem que tem uma intimidade muito grande com Deus, mas para ativar o nosso sonho, a gente precisa estar no meio de pessoas que sonham. Toda vez que eu vou para Guadalupe ou vou em alguns lugares, em algumas conferências,
eu sempre vou lá e trago para a minha igreja algumas experiências boas que ativem em nós a querer avançar e querer crescer. Então, dia 12 de outubro, eu te convido a estar aqui nessa conferência G12 Baixada. Uau! Já recebi ali um recadinho. Estamos quase chegando no final. Para o final, eu preparei uma coisa legal. Preste atenção como é que a gente vai fazer. Eu vou falar uma palavra e vocês vão jogar a primeira coisa que vier na mente de vocês. Pode ser pessoal, pode ser mentira, fique à vontade. Vocês têm liberdade para isso, para o pessoal conhecer um pouquinho de vocês. Então, pronto? Vamos lá. Fica à vontade, tá? Bora. Eu vou começar aqui pela apóstola. Apóstola, Deus. Tudo. Minha vida. Apóstolo, família. Base. Coração fora do peito. Renúncia. Necessidade. Meus sonhos. Igreja. Família. Onde eu amo estar. Sonho. Sonho é estar sempre na presença de Deus e ganhar bastante vida para Jesus. Ver os jovens dessa cidade viveu aquilo que eu não vivi no passado. Uau! Uma tristeza. Ver um pai não permitir o filho se envolver com a obra de Deus. Uma tristeza para mim é as perdas que a gente tem familiar que a gente que marca essa vida. Perda da minha mãe, perda do meu irmão. Aí pega, hein? Aí dói. Um hobby. Um hobby? Deixar todo mundo em casa e sair escondido pro shopping. Adoro. Um hobby. Dirigir. Dirigir, muito bom. Uma frase. A equipe tá... Juntem um só coração, somos mais fortes. Ele completou, tá? Pega a tua caminhada! Eita! Pega a tua caminhada! Adoro! Vamos lá, a gente falou de igreja, mas com o nome. Fôlego de vida. É o primeiro ato de Deus para nos manter vivos. Deus pegou o que tinha de melhor dentro deles e deu para o homem. Uau. Então, a gente finaliza aqui com a nossa rapidinha. Muito obrigada, eu quero agradecer o nome da equipe. O primeiro é sempre o mais difícil, né? Mas a equipe, né, quando a Diaconisa Stephanie lançou esse desafio pra gente, achei muito interessante que não existe forma melhor de começar do que pela base, né? E vocês são a base do Fôlego de Vida da igreja. E eu quero perguntar, pra terminar mesmo, porque eu termino aqui. Apóstolo, quer falar alguma coisa? Então, só agradecer, né? Agradecer a família Fôlego de Vida, a liderança, porque o líder, algo interessante que Deus falou comigo esses dias, que o líder, ele sonha e ele visualiza o sonho. E muitas das vezes a liderança não enxerga esse sonho, mas ele confia no mentor e abraça o sonho. Apóstola. Agradecer a Deus, Ebenezer, até que o Senhor tem nos ajudado. Convidar você, todo o povo que está nos assistindo a continuar acompanhando aí, porque nós teremos muitas surpresas, né? Teremos muitas coisas boas. Esse é o primeiro. Eu estou muito feliz em estar abrindo esse momento. E dizer que nós amamos a vida de cada um, amamos a nossa igreja. Eu amo a minha igreja de montão. E fica ligadinho aí, porque vocês ainda vão ter muita surpresa. Gente, muito obrigada por permanecer conosco e até a próxima. Tchau! Juntem um só coração. Uhul!